Os homens amam a guerra, por isso se armam festivos em couro e cores para o dúbio esporte da morte. Amam e não disfarçam. Foi assim na Crimeia e Troia, na Eritreia e Angola, na Mongólia e Argélia, no Saara e agora. Os homens amam a guerra, portanto, não há perigo de paz. Os homens amam a guerra, profana ou santa, tanto faz. A guerra não é um entreato, é parte do espetáculo e não é tragédia apenas. É comédia, real ou popular, é algo melhor que circo. Por isso, em cima da carniça não há urubus, chacais, abutres e hienas, há lindas garças de alumínio serenas, um eletrônico balé. Terrível é teu discurso, poeta. Escuto alguém falar. Terrível foi elaborar. Agora me sinto livre, a morte e a guerra já não podem me alarmar. Como Édipo perplexo decifreia em minhas vísceras antes que a dúbia esfinge pudesse me devorar. Acabará a espécie humana sobre a terra? Não, hão de sobrar um novo Adão e Eva a refazer amor, e dois irmãos, Caim e Abel, a reinventar a guerra. Olá! Hoje você vai ver em nosso programa o que mudou no bairro de São Pedro depois de 20 anos de urbanização. O Videomaker começa agora! Antes, o bairro era conhecido como o lugar de toda a pobreza. O lixo era o único meio de sobrevivência. 20 anos depois, São Pedro é praticamente uma cidade. Com a gente, o jornalista Henrique Gobi, que no começo dos anos 80 mostrou a dura realidade do bairro e recentemente fez um novo documentário sobre São Pedro. Boa noite, Gobi, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Gobi, além da infraestrutura, da urbanização, o que realmente você percebeu que mudou de fato em São Pedro? O processo que o bairro sofreu nesses 20 anos, basicamente foi um processo de reurbanização, ou de urbanização, porque na verdade nada havia antes, que foi um processo elogiável, né, sobre praticamente todos os pontos de vista. Hoje as casas, né, são praticamente todas de alvenaria, elas têm água encanada, tem rede de esgoto, ruas calçadas, iluminação, telefone. Isso é sobre o que antes era um lixão. Né? Houve um investimento muito grande, né, de recursos públicos e recursos vindos de Banco Mundial, tudo, governo federal também. Enquanto que eu observei que não houve um investimento tão grande no ser humano, nas pessoas. A questão da humanização. Exatamente. Houve também um crescimento, isso tudo fruto de uma visão que ainda perdura ainda hoje, eu diria que nos níveis de governo mesmo, de que para você erradicar a pobreza, basta você fazer uma urbanização e dar educação. Né? Enquanto que já há algum tempo que vem se discutindo isso, e já se sabe que para você erradicar a pobreza, você tem que trabalhar de uma forma muito mais ampla e mais dinâmica. Né? Você não só tem que trabalhar com a urbanização, mas outros fatores.
mas outros fatores. Você tem que trabalhar com a questão social, com a questão econômica, com a questão cultural, inclusive psicológica também, né? Você tem que trabalhar com a promoção humana, né, dessas pessoas, né? Preparando essas pessoas para o trabalho, oferecendo também postos de trabalhos para essas pessoas, enfim, tornar essas pessoas cidadãs, para que elas possam, de alguma forma, né, ter o seu papel na sociedade. Ser incluídas. Né, deixar de ser excluídas, como ainda aquelas pessoas que moram no bairro, pelo menos aquelas que foram encontradas e que participaram do primeiro documentário, estão, que é a situação que elas se encontram hoje ainda. Gobi, além desse trabalho, você fez o anterior, Lugar de Toda Pobreza, com Hamilton de Almeida, falecido há anos atrás, né, e um dos jornalistas mais bem conceituados do nosso estado, né? E como é que foi dar continuidade a esse trabalho 20 anos, Lugar de Pobreza, 20 anos depois, sem ele? Como é que foi? O Hamilton uma personalidade, né? Uma pessoa brilhante que, infelizmente, a gente não tem mais, mas que deixou um trabalho aí muito interessante em várias áreas, né? No teatro, na literatura, no documentarismo, né? Então, ele, certamente, o Lugar de Toda Pobreza de 83 não teria existido se não fosse por ele, né? Ele me chamou para que eu pudesse dar uma contribuição, a gente escreveu o roteiro juntos, fiz assistência de direção, passamos 6 meses aqui no Lixão. Foi um trabalho muito longo, né? Porque a gente não tinha disponibilidade de tempo. Então, nós trabalhávamos na redação do jornal A Gazeta e nossos horários também não eram muito parecidos. Ele trabalhava pela manhã, eu trabalhava à tarde. Então tinha que ser um horário que a gente conseguia articular de tal forma que a gente pudesse estar juntos aqui. Então, foi um trabalho que foi feito ao longo do tempo, as gravações sendo feitas ao longo desses 6 meses, né? O que até mesmo facilitou o trabalho, porque as pessoas se habituaram, né, a ter uma câmera, uma equipe junto delas durante esse período todo. Por isso a gente conseguiu imagens tão contundentes das pessoas catando e comendo o lixo, né, que catavam. A câmera já não era mais algo de fora, entrando, interferindo, né, não interferia mais no processo. Então isso facilitou muito o trabalho. Voltar agora, sem ele, eu não diria que foi sem ele, eu acho que eu tive a proteção dele. Que bom. Né? Não tenho a menor dúvida de que ele esteve sempre protegendo, e muitas coisas que as soluções foram aparecendo muito rapidamente, eu tenho certeza absoluta que tinha a mão dele. Tá? Eu atribuo, inclusive, essas coisas que deram certo, né, que bom. A ajuda dele. Que joia. Então vamos fazer o seguinte, luminosa. Agora a gente vai assistir ao vídeo Lugar de Toda Pobreza, 20 anos depois, e depois a gente volta com mais entrevista para você. Breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Água e fogo, assim lamento, vai dizer nesse momento. Aquele povo foi-se embora pra Sião.
muito breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. 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 São Pedro, 2003. Neste bairro da Ilha de Vitória se passou uma história que ninguém consegue esquecer. Trata-se de uma tragédia humana que ainda se reproduz em muitas partes do mundo: a miséria. Registrado pelas câmeras de televisão em 1983, há exatos 20 anos, o bairro São Pedro foi definido como lugar de toda pobreza por uma de suas líderes comunitárias, Dona Leda, mulher sem letras, mas uma prova viva da resistência de uma população que naquela altura estava disposta a usar todas as suas forças para sobreviver. Aqui no bairro São Pedro, aonde a gente mora, existe muita pobreza, muita gente que vem de Bahia, de Minas, de tudo quanto é lugar, até de São Paulo, de todo lugar. Vem para aqui, para morar aqui no bairro de São Pedro, na invasão, mas só tá bom eles virem para aqui, porque aqui é o lugar de toda pobreza, porque eles são pobres, muitos desempregados, todos eles desempregados, doentes. E as mulheres têm de combater aqui nesse lixo para sustentar os filhos, comprar o leite, comprar calçado, roupa. E se acha que no lixo, apanhando a roupa, sapato, daí do lixo, comida do lixo. Realmente é tudo que se acha que no lixo ele espanha. Dona Leda, líder dos catadores, assumiu a denúncia sobre as condições miseráveis de vida dos moradores de São Pedro, que sem restar nenhuma outra alternativa, sobreviviam de catar o que a cidade descartava como lixo, até mesmo restos de alimentos. Olha o mercadinho, olha o mercadinho!
mostrar as condições de vida daquela gente foi um choque. Foram realizadas quase 100 pré-apresentações do documentário e em cada uma delas, a mesma comoção tomava conta do público. Apesar das limitações impostas pela censura prévia do regime militar, o documentário pôde ser levado ao ar. Suas imagens cruzaram fronteiras e foram determinantes para convencer o Vaticano a incluir uma visita do Papa João Paulo II, que rezou uma missa no bairro. Hoje, 20 anos depois, voltamos para reencontrar os sobreviventes dessa história escrita a duras penas, que representa a força interior daquela gente e sua luta sem tréguas pela conquista da dignidade. Em busca de respostas, partimos de volta a São Pedro para reencontrar os remanescentes daqueles dias. Convidamos as pessoas que participaram do documentário para assistirem de novo suas vidas e sua luta há 20 anos. Seus olhos, suas sensações, lembravam a comoção das apresentações de 2 décadas atrás. A trajetória de suas vidas passava como um filme, e seus depoimentos foram mais uma vez contundentes. O documentário Lugar de Toda Pobreza, ele veio para estar mostrando a realidade da época, né, em que as pessoas realmente viviam da coleta de lixo. Não porque eles queriam, mas era uma necessidade. Até porque muitos vieram para São Pedro com a oportunidade de estar de uma vida melhor. E não encontrando essa vida melhor, eles tiveram a insatisfação, a infelicidade de se ver naquela situação. Então, o documentário, ele veio para dizer, em Vitória tem um local em que as pessoas vivem de resto, tá, do lixo, e é preciso estar tomando a providência. Eu moro em São Pedro há 26 anos. Chegamos 30 de março de 77. E quando eu vejo esse documentário, me faz vir à memória muitas coisas que aconteceu com a gente quando pequeno. A gente vê a história da gente, da vida da gente passar todinha. E o que mais me emocionou, há exatamente uma semana atrás, é que eu assisti esse documentário também com meu filho de 3 anos. E para mim aquilo ali foi chocante porque eu vi amigos nossos, né? Na época a gente não via a dimensão que era aquilo ali, vivendo daquilo que para nós era simplesmente brincadeira. Porque aquilo dali era uma diversão, né, João? Hoje a gente vê a realidade que era. E o impacto que causou, trazendo toda a transformação que hoje a gente tem. O bairro São Pedro é uma conquista recente. Ele foi tomado como última alternativa de expansão urbana para o excedente da população pobre que chegava à Vitória em busca de emprego e uma vida melhor. Eram capixabas, mineiros e baianos excluídos do milagre econômico brasileiro dos anos 70 que vagavam à procura de um lugar que atendesse suas mais simples necessidades. Sem voz, sem escolas para seus filhos, sem serviços de saúde, sem futuro, eles encontraram aqui uma oportunidade e resolveram fazer história. Foi a luta deles que chamou a atenção para a necessidade de investimentos na infraestrutura do bairro. Provavelmente os historiadores irão registrar essa passagem como a mais importante intervenção urbana jamais ocorrida na região. São Pedro, hoje, é uma cidade conquistada. Sua transformação foi marcante nestes 20 anos. Sua população chegou aos 28 mil habitantes, com uma grande parcela formada por jovens e crianças. Seu comércio é vibrante e oferece todo tipo de produto. E os serviços são os mesmos de qualquer cidade.
As casas, em sua maioria, são construções de alvenaria e possuem todas as comodidades urbanas como ruas pavimentadas, energia elétrica, água. Mais que isso, São Pedro possui 13 escolas, uma faculdade, 3 postos de saúde, uma policlínica e é atendido por 9 linhas de ônibus. O bairro recebe hoje inúmeros projetos de apoio, especialmente com crianças. Aqui, elas aprendem informática, experimentam a alegria no Circo Escola e conhecem técnicas de animação de filmes, um projeto que já conquistou premiações em vários festivais de cinema. O bairro mudou muito, mas não foi somente ele. A coleta, a destinação e o tratamento do lixo tiveram grande transformação. Mas, antes de tudo, as pessoas também mudaram. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Eu estou 13 anos aqui na usina. Aqui trabalha eu, trabalhou minha mãe, trabalha eu, meus 2 filhos, meus 2 sobrinhos e trabalhou minha irmã. Trabalhei na usina lá no lixão 2 anos. De lá, trabalhei no lixão para sobreviver, família toda. Trabalhou meu filho, minha mãe, a minha irmã, meu sobrinho, trabalhava todo mundo lá. Aí de lá eu vim cá para a usina. Comecei a trabalhar aqui em 90. Já construí, comprei um lote, já construí, porque lá no lixão eu comprei primeiro um lote, né? O terreno. Aí depois eu construí. Vim para cá, estou construindo. A minha menina mora embaixo. Eu moro em cima, estou reformando a casa, comprando uns móveis melhorzinho, né? Mas eu, tudo com dinheiro daqui. Sou filha de Dona Sebastiana Leandra, irmã de Jair Lixeiro. Meu nome é Jair Lixeiro, através do lixo. Por isso não é o lixo, não é o homem hoje que sou. Eu devo ao lixo, a minha família deve ao lixo, a minha irmã. As minhas irmãs hoje é catador de lixo. Hoje nós temos a usina de lixo, emprega mais de 500 pessoas. Eu sou um Jair orgulhoso da vida. Me sinto bem, porque a gente sai de nada para ser vereador de Vitória. Tem muita gente que luta para ser vereador, gasta muito dinheiro. Eu não tive boca de urna nenhuma,
Eu não tive cabo eleitoral nenhum. Eu tive um carrinho de mão e saí pela rua. Então, quando o povo quer mudança, o povo faz. Ainda tem dia que eu tenho tristeza de pensar que tanto eu como minhas colegas, nós afundados num lixo daquele. Hoje, se cair, se a prefeitura tirar o lixo, tirar e colocar ele num lugar aí, eles podem derramar ouro lá no meio daquele lixo. Se eu for lá, eu não vou. Não. Hoje eu tenho compreensão. Nem só do pão viverá o homem. E naquela época eu tinha meu dinheiro. Já era aposentada, tinha o meu dinheiro. Por que é que eu fui lá para o lixo? Tá? Eu te pergunto, o que eu fui fazer lá? Tá? Para hoje eu podia estar uma velha aí com 77 anos e estar forte, gorda. Estou aqui esse caquinho, esse palitinho aqui. Né? Agradeço quem? Agradeço o lixo. A prefeitura havia de não ter deixado, né? Porque se a prefeitura põe moral mesmo, hoje não tinha morrido tanta gente doente no lixo, que adoeceu dentro do lixo, que apanhou muita bactéria, muita coisa, que dormia, comia, fazia o que queria, né? Tudo passou, tudo passou. Tem 6 anos que eu moro aqui, vim de Valadares, sou mãe de 6 filhos, meu esposo é doente, não tem salário nenhum, nós só vivemos de comprar uns quilinhos, pouquinho. Vem aqui, ganho meu dinheiro, chego em casa, compro 1 quilo de uma coisa, 1 quilo de outra, lá vou vivendo assim. Também acho assim, algum copo, algum garfo que eu levo, vendo para alguma vizinha lá, alguma coisa que eu levo e eu troco com as vizinhas, porque elas percuram comigo. Vassoura eu levo muito daqui, eu encabo e prego, e vendo para as vizinhas. Aqui eu lá vou vivendo assim. A Corina que catava lixo esses anos atrás, ela ficou, aquela vez, não sei se eu era mais esperta ou se era mais boba, mas era melhor do que essa vida de hoje. Que lá a gente vivia uma vida tranquila, não tinha violência que tem hoje, e eu também não ficava sem dinheiro, tinha meu dinheiro suficiente para se manter numa boa, pagar água e luz numa boa também. E de hoje em dia não tem aquela vida que eu tinha, tem essa vida que eu tenho agora, mas as coisas é tudo mais difícil. Eu tenho o meu trabalho, mas é só de mês em mês, é um mês e 5 dias, um mês e 10 dias que eu recebo meu salário. E aquela vez era muito mais melhor. Meu dia a dia, eu levanto cedo, vou para o meu trabalho, eu trabalho até 11 horas eu venho em casa almoçar, depois eu volto com meu serviço de novo, torno a limpar a cozinha, deixo tudo limpinho e venho embora para casa. A gente vivia uma vida muito ruim ali. A gente tinha que trabalhar para sobreviver, mexer com aquele lixo ruim, aquele lixo podre lá. Tirava carne, arroz, feijão, até açúcar a gente tirava, tudo, de tudo, calçado, tudo. A gente vivia dali, nós não comprava nada, não tinha dinheiro para comprar. A gente apanhava ali para comer. Eu e meus filhos todos, Carlos Henrique, Adelir, Leandro e Carla. E o meu também, o dia que ele não estava bêbado, ele cantava também. E tem muito tempo que ele morreu. Eu só não me lembro quando ele morreu. Mas tem muito tempo já que ele morreu. Eu quero esquecer de tudo que aconteceu lá. Eu nem vou lá mais visitar, que eu me sinto mal quando eu vou lá. Eu não gosto de lembrar aquelas coisas que a gente passou lá. Não gosto. Meu filho estava estudando aqui em Ouro Preto, estava fazendo engenharia geológica, já se formou agora. E a gente estava gastando demais, eu sozinha, né, pelos manteiros, ele estudando e eu vivendo, né. E, ô mãe, vem para cá ficar comigo. E eu vim. Aqui, eu cheguei e tive uma diferença muito grande, né. Lá eu tinha amplidão do mar, eu tinha 45, 50 mil pessoas com quem lidar, né. E aqui eu vim
só tinha meu filho. Escrevi dobrado, né? Li dobrado, fiz tudo assim, exageradamente, mas as montanhas me oprimiam um pouquinho e eu ficava meio... Aí fiz um concurso, né, para professora, passei muito bem, não entrei, né, optei por não entrar. Fiz 4 cadeiras de mestrado no ICHS Mariana, me manter ativa, me manter viva, e fui me inserindo na pastoral aqui da paróquia, uns padres muito bons, né, 2 padres muito bons que chegaram para cá. A minha opção pela roça é que sei lá, eu gostei aqui do lugar, que é um pessoal tudo nascido aqui, né? Tinha carência de eletrificação rural. Sei lá, eu acho que aqui a roça foi a continuação da minha luta, né? Eu tinha de continuar. Lá eu tinha deixado várias entidades já lutando. Muitas delas começaram até... eu já sobrava, né? Porque eu tinha missão cumprida, eu chegava lá, achava que tinha liderança já tranquilo e tal. E aqui era novo. Aqui eu estou produzindo mexerica, né? Eu tenho plantio de mexerica, café essencialmente. Eu sobrevivo do plantio de café, né? E planto milho e feijão 2 vezes por ano. Feijão, 1 vez milho. E agora, recentemente, eu fiz um projeto com Aracruz de plantio 17 mil covas de eucalipto e estou agora para plantar mais 10 mil. Aquela grande região de São Pedro iniciou aquela luta popular, né? Quer dizer, todo aquele povo se juntou, uns tentando garantir um pedacinho de chão, né? E depois foram despertados através do trabalho social que a gente tentou desenvolver, e eles tinham o direito de viver com dignidade. Aí saiu a luta pelo aterro, calçamento, eletrificação, água, depois uma moradia mais decente. E aí eu acho que uma coisa vira outra, né? Até que chegou um estágio da luta que eles perceberam que tinham de ter representante também na Câmara, chegou a eleger seus vereadores, tá certo? Elegeu o Jair, né? É uma experiência e agora, sei lá, a caminhada continua, né? A luta das pessoas, inclusive o Rui Coelho, Clóvis Rui Coelho, a Graça Andreata, foi o marketing do São Pedro. E eles vieram do Rio na época e nos deu tudo aquilo que precisava. Mostrou o que o São Pedro precisava de tudo. Então o Rui e a Graça é as pessoas ideal do São Pedro hoje. Essa luta foi uma luta muito difícil, era em cima das pinguelas, era no meio dos barros, e era a polícia prendendo um, a gente correndo atrás para tirar um amigo do carro da polícia, outra hora da delegacia. Então foi uma luta muito pesada, mas no final Deus deu força a gente vencer tudo. E a gente tinha que pedir, né? Porque o Rui tinha comunidade, né? Ele que fez a comunidade. E nós acompanhava ele, mesmo que a gente não entendesse, igual eu mesmo, muitas coisas eu não entendi. Eu fiz muita coisa, ele mandava eu fazia. Não sabia o que estava fazendo. A luta foi linda. Já sabe o que é? Você ser acostumado em colégio de freira, né? Você ser acostumado a um monte de coisa. Nunca fui rica, sempre fui muito pobre, mas sempre tive, né? Aí, de repente, você vê aquelas pessoas ali, né? Dentro da lama, dentro do mangue. E a gente junto também, né? Porque não era só pelos outros. A gente tem toda a consciência do peso positivo das comunidades eclesiais de base, né? Uma irmã, uma freira italiana, né? Amiga minha, Maria Vidali, foi no bairro, viu como estava. Eu falei, ó, estou me sentindo muito sozinha aqui, queria fazer alguma coisa. Ela falou assim, procura Dom Luiz Fernandes. E nós começamos a ir de pinguela em pinguela, fazendo um grupinho de igreja aqui, um grupinho de igreja ali. Foi crescendo, né? Foi criando uma certa empatia, né? Com as pessoas. E, não sei, nada foi planejado assim, ó, nós vamos para lá e vai ter isso, vai acontecer isso. Não, qualquer pessoa que chamou a gente de radical,
A gente nem sabia o que estava fazendo, a gente estava fazendo. Eu lembro da Corina, né? Grávida, com o neném na barriga, de vários meses, já bem acentuada a barriga, e a agressão sofrida pelo delegado Josino Bragança na época, que defendia uma área que estava sendo depositada de lixo, impedindo que os catadores lá catassem seu lixo e sobrevivessem. Teve daquela vez do Bragança também, que eu estava esperando uma filha de 8 meses, que ele me chutou, minha filha nasceu com a cabeça torta, minha sogra já é velha, parteira velha, ela que arranjou a cabeça dela com algodão. Agora já se passou, né, mais de 20 anos e houve muitas mudanças, né, mas graças a Deus comigo está tudo bem, com ela também. Né, o agressor, né, ficou impune, não teve as autoridades não correr atrás para que ele pagasse pelo erro dele, né, mas a minha mãe veio lutando com muito esforço, né, muita dedicação, e hoje eu só tenho que agradecer. São Pedro hoje é muito melhor do que aquela época. Naquela época era muito difícil, porque não tinha água, não tinha luz, e as pessoas ficavam tão magrinhas, tanto carregar água, né? E a minha mãe, a dona Leda, as demais pessoas, contribuiu muito, porque o São Pedro hoje está aí para quem quiser ver, é uma cidade. Pedro hoje é muito bom, porque a gente tem água, tem luz, tem rua calçada, a gente tem açougue, a gente tem farmácia, a gente tem banco, a gente tem posto de saúde. Eu vejo, né, não só as melhorias, a transformação do bairro equivale a muitas cidades aí, a quantidade da população existente lá, mas como as pessoas que a gente começou a conviver e como estão hoje, o que fizeram, se continuarem estudando, profissional, não só o Eliseu, tem outras pessoas ligadas à rádio. Aqui no Barra de São Francisco nós temos notícia que o locutor mais importante da cidade lá, da rádio, casado, tem filhos, começou lá, na luta popular do bairro, na Rádio Popular de São Pedro. Agora, olha, é o bairro que mais tem escolas, né? Tem um hospital com 25 leitos, tem banco, tem correio, né? Tem supermercado. Olha, São Pedro tem, o que Camburi nunca teve. Pedro guarda hoje a complexidade urbana das cidades. O bairro Nova Palestina, um dos mais populosos, concentra os maiores índices de analfabetismo adulto, de desemprego e grande número de famílias vivendo abaixo da linha da pobreza. Aqui eu perdi meu marido, aqui eu perdi uma sogra, aqui eu perdi uma filha, né? E o curso. Eu vivo, como disse, com a pequena pensão do marido que ele deixou para mim. Quer dizer, que a pensão que ele deixou eu tenho que dividir entre eu e 2 netos para mim, né? O remédio eu não compro, porque lá a comunidade Jardim da Penha me dá o remédio para ela, me dá o leite de sorte para ela. Trabalhar mesmo, eu não aguento trabalhar, que eu tenho 58 anos. Né? Isso não vai dar serviço a uma mulher doente, que eu também tenho meus problemas. Né? Eu tenho meu sempre para correr atrás de uma aposentadoria, de uma pensão para eles aqui. Para ver se eu consigo no INSS uma pensão para eles poderem sobreviver. Né? Que amanhã depois, se acontecer faltar, eles têm um ganho para eles poderem viver. Catei lixo uns tempos, o lixo acabou, né? Agora sobrevivo da pesca dele e o ganhozinho que eu tenho da menina, que eu consegui aposentar, tem o quê? 8 meses, né? Que eu aposentei ela, né? Mas antes a gente passava, era aperto mesmo. Né? De às vezes não ter nada para dar aos meninos em casa. Na minha casa são 7. Comigo e eles são 9 pessoas. Esse barraquinho que vocês estão vendo aí. Eu estou presidente do Movimento Comunitário de Nova Palestina. Os problemas do bairro são vários. O que a gente está vivendo no momento, e com muita ênfase, a regularização fundiária. Porque, como você pode ver, as pessoas não têm a documentação adequada. Analfabetismo, ele é demais, tanto que a nossa escola Neuza Nunes, ela tem o supletivo, né, de 1ª série à 8ª, no noturno. Só que tem muitos jovens, muitas adolescentes
que têm seus filhos cedo, né, e não tem onde deixar, por isso não pode estar participando. Desemprego demais. Sobre o desemprego, nós estamos até criando o NAF, o Projeto Terra, fez um seminário para as lideranças da Grande São Pedro, onde nós pedimos que tivesse um curso de capacitação continuada para que pudéssemos criar, elaborar um projeto onde nós vamos estar procurando parcerias para capacitar alguns moradores. São Pedro também tem histórias de sucesso. Minha história de vida confunde-se com a história de São Pedro. Percebendo aquelas coisas que aconteciam aqui, eu decidi que eu ia mudar e ia sobrepor aquela situação. Nós viemos de montanha, do interior do Espírito Santo, e vimos tudo isso aqui crescer, né? Lutamos por São Pedro, acreditamos nesse lugar, né? Construímos a nossa vida aqui. Eu estudei aqui nas escolas públicas da Prefeitura, em São Pedro, em Santo Antônio, a 6 quilômetros daqui. Fui para a Universidade Pública, fiz pós-graduação na Universidade Pública e hoje sou administrador dessa região. Nós vimos que aquela luta valeu a pena. Estamos aqui hoje, presenças vivas de tudo de bom que aconteceu em São Pedro. Paira sobre o bairro um silêncio quando se fala da violência. Lideranças comunitárias se calam e outras preferem ocultar que ali ocorre o maior número de homicídios de Vitória. Violência está muito, mas não é só aqui, tá? A violência é geral. Então eu nem falo muito sobre isso porque isso é geral. O bairro aqui tem um pouco de violência, mas eu não posso cramar porque não me atinge, não me ofende, né? Então quando eu vejo que talvez tenha um dia que está violento demais, eu fecho minha casa e fico quietinho dentro de casa, não saio. Eu saí do bar por causa que os meninos começaram a estar se metendo com gente que não presta lá e eu tive que sair. Porque senão eles matavam eles. Se quiser fazer daquele povo, voltar, sabe, a não querer aquelas drogas que tem lá dentro, não querer aquelas, eles fazem, tá? Eles fazem. 20 anos depois, o lugar de toda a pobreza se permite ser um outro lugar, que tenta um pouco da dignidade perdida. O bairro São Pedro é uma página na história. Um registro que não se apaga da esperança, da força e da luta de seus moradores. Então aquele povo continua excluído e agora eu acho que está naquela fase de sai pobre e fica rico, né? Entram para lá os ricos, então os grandes estão entrando assim, né? A Faesa ali perto, né?
ajuda também. Não quer dizer que eu não queira que essas pessoas vão para lá, mas se tivesse um projeto para mantê-los ali, né, pararia de ser, está em constante êxodo, né? Um povo que merecia mais respeito do que Vitória dá, isso aí, do que o Brasil dá ao povo, né? É um povo que pode ser chamado de lutador, de herói. Como migrantes, muitos deles não fincaram raízes e partiram em busca do Eldorado sem deixar rastros. Ser que não tenha sido este o sonho de Dona Leda, que viveu seu martírio pela melhoria do bairro. Mamãe sempre falava que ia ser lugar de riqueza. E está sendo agora. E vai ser, Gobi, tá? Que ela tá longe não, ela tá perto de nós. Mãe, foi tudo para mim. Foi uma pessoa que me ensinou assim, a lutar. Principalmente agora que eu perdi ela, que eu nunca soube assim na vida, lutar, a vencer. Quando ela estava em cima da cama, eu sentada perto dela, ela passou a mão na minha cabeça e falou comigo, olha minha filha, a única coisa que eu quero, que você luta, seja igual a mim, não deixa de lutar. E a única coisa que eu faço na minha vida é tentar, é fazer tudo para mim ser igual a ela. Juntaram-se a Dona Leda outros lutadores que tiveram coragem de expor sua condição de vida e ajudar na construção de uma nova cidade. Com eles está o diretor do documentário de 1983, Hamilton de Almeida, que, como os moradores de São Pedro, viveu e morreu na luta pela transformação. Eu vim de Nova Esperança, nós estamos lá, não tem nada que a gente quer fazer. Aí a gente vem para aqui para procurar, catar as coisas para vender, para sobreviver. Agora eles ainda querem tirar o lixo daqui, o lixo que nós vivemos do lixo, ainda quer tirar o lixo daqui, está tirando o pão da nossa boca. Aqui é um supermercado, que a gente se alimenta tudo daqui, procura as coisas, procurar roupa, tudo tira daqui. Aonde que o lixo for, principalmente hoje mesmo eu vou sair e vou atrás. Muito breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém como se lamento vai dizer nesse momento aquele povo foi-se embora pra Sião. Onde está o dirigente dessa igreja? Deus obreiro daqui onde estão? Que a Deus sempre orava, as crianças que cantavam, eles também fossem embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém como se lamento vai dizer nesse momento aquele povo foi-se embora pra Sião.
aguenta aquele povo, foi-se embora pra Sião. Voltamos com o Videomaker. Nós acabamos de assistir ao vídeo Lugar de Toda a Pobreza, 20 anos depois. E nós estamos aqui conversando com o Henrique Gobi, autor do vídeo. Gobi, como é que foi rever os personagens, né, do vídeo Lugar de Toda a Pobreza? Foi muito emocionante. Foi. Muito emocionante porque era uma história que estava de 20 anos, né, que as pessoas tinham vivido e que era uma história que eu também tinha vivido. Né? Então, a gente não se viu nesse período. Né? Cada um seguiu seu rumo. Seguiu seu rumo, inclusive a própria equipe também. Que eu só consegui resgatar mesmo uma pessoa, que foi o diretor de fotografia e que fez a câmera também, o Zé Lúcio Campos, e que também há muito tempo eu não trabalhava com ele. Foi todo um retorno, né, um reencontro, né, um salto, uma viagem atrás, depois uma viagem à frente, e reencontrar algumas pessoas que, inclusive, 20 anos depois, elas estavam mais jovens, né? Porque naquela época, quem viu agora o trabalho, viu a dona Corina, né? Que quando ela estava catando lixo, sabe, ela estava magrinha, né? E hoje ela é uma mulher cheia de vida, encorpada, né? Mas tem os problemas delas. Até Dona Sebastiana mesmo, que já era velhinha 20 anos atrás, hoje está com 77, partindo por 78 anos, está ali, inteirinha, magrinha, sabe, mas, sabe, continua, ela está bem também, sabe. Então, está bem nesse sentido, né, de você ter encontrado pessoas que sofreram muito, né, naquela época. Hoje elas estão sofrendo menos, né? Mas não deixam de ter seus problemas, sabe? Como todos nós. É, né? verdade. Gobi, agora vamos falar um pouco de produção. Como é que foi todo o processo de produção desse trabalho que você fez agora? Foi muito confuso, complexo, porque eu tinha uma data que era 20 anos depois, né? Eu já tinha pensado eu comecei a pensar nisso em outubro de 2002, né? E ao mesmo tempo eu estava fazendo uma pós-graduação, fazendo monografia e precisava desenvolver o projeto, ficou tudo muito confuso, mas eu consegui terminar esse projeto. E aí, tá, eu tenho esse projeto na mão, e agora? Eu não tinha como encontrar financiadores, então comecei a bater em portas, né? Fui em Prefeitura de Vitória, fui na Rede Gazeta e encontrei uma receptividade muito boa na Rede Gazeta, né? Que propôs produzir o programa. Nós queremos esse trabalho para a gente. Pronto. Né? A gente quer esse trabalho. E foi assim que a coisa se viabilizou, porque nem a prefeitura... Não se mostrou interessada. Teve setores da prefeitura que se interessaram muito, como a área de cultura, mas quando chegou na área da comunicação, talvez por falta de compreensão da importância que foi a transformação que esse bairro teve, ou do impacto que teve há 20 anos atrás o lixão. A apresentação do lixão, não houve uma resposta positiva. Então, não houve apoio da prefeitura, nenhum. Né? E é claro, tinha para mim era uma coisa muito difícil trabalhar com um apoio também da prefeitura, porque mostrar o desenvolvimento urbano do bairro... Ia vender um pouco. Pois eu ficava num fio muito tênue entre o documentário, sabe, e o institucional. Sabe? E eu não queria que o institucional tivesse um peso maior do que a apresentação, né, o registro daquela realidade. Exatamente. Né? E enfim, eu acho que eu consegui
sabe? Evitar que ficasse uma grande propaganda institucional da Prefeitura de Vitória, que transformou um bairro, que não sei. Isso, se quiser, a Prefeitura vai, faça, né? Mas o meu trabalho não era esse. Exato, né? tinha outro foco, né? Então, não houve apoio, ainda bem, né? Que eu fiquei... e não tive pressão nenhuma, né? Por parte da Gazeta, tive a liberdade absoluta. Então, aconteceu o seguinte, eu cheguei com a minha equipe, que era formada pelo Zé Lúcio Campos, né, que eu já falei, o diretor de fotografia e cameraman, que ele fazia as duas coisas para baratear, eu, né, e mais 2 produtores, né, o Dalton Moraes e a Sheila Schuch, que fizeram um trabalho extraordinário, né? São ex-alunos aqui da FAESA, fizeram um trabalho extraordinário de pesquisa de campo, localizando essas pessoas, né? E, por outro lado, pelo lado da Gazeta, ela cedeu os equipamentos e uma equipe que era composta por um assistente de câmera e um motorista. Se locomover, né? Não é fácil. É claro que lá dentro você tinha algumas pessoas, né, como o Carlos, que dava da Gazeta Produções, que dava um apoio logístico e tudo. Enfim, a Gazeta ficou com esse prejuízo e eu e a equipe com o nosso prejuízo. E o documentário está aí, acabou a gente conseguindo fazer por amor, né? Excelente documentário. Está pronto. Sabe? Que é o mais gratificante, né, Gobi? Está pronto, mas agora a gente precisa apresentar. Eu acho essa oportunidade aqui na TV FAESA excepcional para poder divulgar mais. Claro. Vamos tentar apresentar para a população no bairro e tentar fazer o que aconteceu há 20 anos atrás. Né? A gente inaugurou o que a gente chamou de televisão Mambembe. A gente ia com a televisão e um videocassete em escolas, em igrejas, em todas as pessoas que a gente podia, em todos os lugares que a gente podia apresentar, a gente foi levando. A ideia é de fazer isso novamente. Vamos sim, levar esse trabalho adiante. Gobi, chegamos ao final do nosso programa. Que pena. Foi um prazer ter você aqui. Espero que você volte com outros documentários, outros trabalhos para a gente ver e estar divulgando isso aí. Tá certo, à disposição. E para você de casa, se tiver alguma sugestão de pauta, é só entrar em nosso e-mail, videomaker@faesa.br. Até o próximo programa. Até lá. Música